Olá, bom dia! Quero compartilhar com você hoje uma mensagem sobre aquilo que nós vemos, ou melhor, como nós enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. E vem muito com também olharmos e andarmos não por vista, mas por fé. A palavra do Senhor fala lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22 e 23, sobre a candeia do nosso corpo. Ou seja, onde nós enxergamos e captamos e levamos tudo isso para o nosso coração, para o nosso imaginário, para a nossa mente, para o nosso ser, e então processamos as coisas. A nossa visão está muito ligada com a maneira que vivemos, a maneira como enxergamos, está ligada ao medo, está ligada à alegria, a nossa visão está ligada a tudo que nós pensamos. Por quê? Porque a partir do momento que nós vemos e a maneira como nós vemos, vai determinar a maneira como nós vamos nos sentir e também como nós vamos agir. E desta forma, vale lembrar novamente que a fé, andar por fé, pode mudar a maneira como você está enxergando. Vamos ler estes versículos para entender melhor. Diz assim no versículo 22: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Então, está falando aqui sobre os nossos olhos, que eles são a candeia do nosso corpo, é a porta de entrada para o nosso corpo, para o nosso coração, para os nossos pensamentos. A partir daquilo que nós vemos, nós reagimos. E de que maneira nós reagimos? Porque da maneira como aquilo entra, se é luz, se é bom, vai ter um efeito. Mas se é ruim, vai ter outro efeito. No entanto, o efeito bom pode ser garantido quando nós sabemos administrar o nosso olhar. Porque aqui diz: se os teus olhos forem bons, não está dizendo que aquilo que você enxerga é bom. Não, se teus olhos forem bons. Então, independente daquilo que você enxerga, os teus olhos têm que transformar, têm que filtrar tudo isso para que seja bom. E assim o teu corpo terá luz. Então, a maneira como nós enxergamos aquilo que é posto diante de nós vai determinar a nossa vida, as nossas sensações, as nossas emoções, a nossa maneira de agir, de falar. Tudo pode ser mutável a partir da maneira com que nós olhamos. Ah, mas como que eu vou olhar para algo que é ruim, uma tragédia, algo inusitado, uma situação difícil? Como que eu vou olhar para isso e não ver essa situação difícil? Não, você vai identificar essa situação. Tanto é que para você converter essa situação, você vai precisar enxergar aquela realidade que está diante dos teus olhos, que está diante deste mundo. No entanto, você precisa filtrar. Filtrar de que maneira? Com os olhos da fé, como fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, se não me falha a memória, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então, a fé que há dentro de você em Cristo Jesus pode mudar isso. Então, quando você vê uma situação difícil, uma situação que realmente exige ali um olhar diferente, um fazer diferente, você precisa buscar este filtro no Senhor. A luz da palavra de Deus. O que o Senhor quer e como que Ele quer que eu enxergue isso? De que maneira eu posso resolver? Eu tenho que olhar com um olhar bom. E este olhar bom só virá quando em ti, dentro de você, na sua mente, estiver a palavra do Senhor. Por isso que nós precisamos constantemente nos alimentar, conhecer este livro que se chama Bíblia Sagrada, as Escrituras, para que quando e a todo momento nós estamos vendo, enxergando, nós nos depararmos com essas visões ou com coisas que requerem um olhar verdadeiramente bom,
nós venhamos agir conforme a palavra, com a esperança, com o amor, com o cuidado, com a paz, com a alegria, manifestando ali o fruto do Espírito Santo. Porque assim estes olhos aqui vão ver o que é aparente, mas vão trabalhar e filtrar e levar para dentro de nós, para a nossa visão, para a nossa vida, como transformação, como algo que nós podemos mudar e fazer, melhorar de acordo com a palavra. Assim nós vamos estar levando luz para dentro de nós. Mas imagine se fosse o contrário, o que ocorre na maioria das vezes. Olhamos para a situação difícil e aí não conseguimos ver luz. Nos apavoramos, nos entristecemos, não temos paz e levamos trevas para dentro de nós. Outra situação que não é só olhar para as coisas, mas também o olhar sobre o outro. Nós temos muita dificuldade de olhar para o outro e também processar, retransformar isso tudo conforme a palavra de Deus para que haja mudança. Muitas vezes nós olhamos para o outro como um caso perdido, com um julgamento, e o Senhor não nos chamou a julgar. Há um único juiz. Nós estamos aqui para ser colaboradores de Cristo. E Cristo veio para o quê? Para salvar, não para condenar. Obviamente, nós vamos identificar os nossos próprios erros, que é o mais importante nós olharmos para nós, e identificar isso, e buscar solução na palavra de Deus. E quando nós buscamos solução na palavra de Deus, nós estamos olhando com os olhos bons e vamos trazer luz para dentro de nós. Mas quando nós nos examinamos com uma maneira de condenação e não tendo solução, ou até mesmo para o outro, porque muitas vezes para nós olhamos para nós e tem solução, mas para o outro a gente acha que não tem, não é verdade? Muitas vezes fazemos isso. Se você disser que não, mente, porque é o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que olhar também para o outro como alguém assim como nós, que também tem salvação. Olhar com os olhos bons. Isso tudo nos leva a Mateus, capítulo 22, versículo 37, ao segundo mandamento. Olha o que Jesus diz. E Jesus disse-lhes, no versículo 37 de Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração. E ele continua, e o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos depende toda a lei. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o segundo mandamento, porque quando olhamos para o outro com os olhos bons, como Cristo olharia, nós estamos olhando também para nós. Assim como nós olhamos para nós olhamos para o outro. Ou seja, amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Então, as falhas que o outro tem, elas podem também serem superadas, vencidas pela palavra de Deus, assim como as falhas que nós temos, eu, você que está escutando aí. Então, vamos mudar a maneira de como olhamos para as coisas diante da palavra de Deus. Deus te abençoe.